declarar essa canção para que Deus venha tomar o lugar dele na nossa vida. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, um trono de louvor, preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor. Vamos lá pro início. Toma o teu lugar, toma o teu lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, um trono de louvor, preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Entronizado, entronizado entre os louvores, entre os louvores no teu povo, só pra te adorar, estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja, tudo é para ti, só pra te adorar, estamos nós aqui, Senhor. Entronizado, entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar, estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores da igreja, tudo é para ti, só pra te adorar, estamos nós aqui, Senhor. nós estamos aqui, Senhor, para entregar esse louvor ao Senhor, para entregar a honra, para entregar a glória, para entregar a adoração. Que o Senhor receba nessa manhã o nosso louvor e a nossa adoração. É o que nós te agradecemos e te louvamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra, Atos capítulo 2, versos 37 ao 41.
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha o tom: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia! E essa mesma palavra que está agindo no nosso coração hoje. Graças a Deus por ela. Podeis assentar, meus amados. Então a gente hoje vai observar essa expressão, essa pergunta, com um tom de um grito de desespero daquela multidão que se pegou numa situação, num beco sem saída. E a gente vai descobrir o porquê. Então, o que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? O que faremos? O que faremos é uma pergunta que, como disse, foi como que o grito de desespero de gente que percebeu ter colocado sua esperança em quem não poderia suprir as expectativas, e que vendo o mover de Deus que acontecera, e depois a gente vai ver o contexto, porque o contexto está falando do batismo no Espírito Santo, vendo todo esse mover de Deus sobre aqueles que decidiram crer, decidiram ficar apoiados na promessa, ainda que os olhos não viam o que Deus estava fazendo, percebeu então o quão vazios estavam de Deus, dos seus preceitos e das suas promessas. Então, muitas vezes, porque nós, ainda hoje, ousamos nos desvencilhar da promessa, ousamos pensar que a promessa é tardia, não vai acontecer comigo, está demorada, eu não sou digno de Deus me alcançar, ou desprezar aquilo que Deus declarou, literalmente desprezar, falar assim: não quero mais saber disso. Sempre que houver mover de Deus na terra, além de não perceber o que está acontecendo na realidade, essa pessoa vai se pegar em desespero. Ela vai dizer assim: por que isso não acontece comigo? Por que isso acontece com outros? Por que isso acontece com aquele irmão lá que eu não gosto na igreja? Por que isso acontece com aquele pastor lá? Por que isso acontece com aquela outra igreja? Irmãos, a realidade espiritual está à disposição de todos aqueles que andam no Espírito. Se a gente está fora desse prumo, não acontece com a gente, porque a gente está fora. A gente está decidindo andar de acordo com aquilo que a gente pensa, com as teimosias da nossa alma, da nossa natureza pecaminosa. E aqui a palavra, ela não se dirige apenas para as pessoas que estão no mundo, ela também se dirige a nós, para que a gente note como está o estado espiritual da nossa vida. Amém, povo? Vocês estão aí comigo? Então, a razão do desespero demonstrado por aquelas pessoas era exatamente a proposta aqui que o texto está destacando para nós, porque essa fala, o que faremos, irmãos, tem que também chamar a nossa atenção, porque eles estavam vendo Deus fazer uma obra sobrenatural em cumprimento a uma promessa, mas não estavam entendendo nada. Então a gente precisa dar um basta nisso, entende, irmãos? Nós como igreja a gente precisa parar de dizer assim: eu não estou entendendo nada, eu não estou percebendo nada. A gente precisa parar de andar que nem zumbi na vida espiritual, morto-vivo, entende? A gente precisa parar de dar desculpas, a gente precisa parar de ver o mover de Deus e ficar ou atônito e dizendo: por que isso não acontece comigo? Ou ainda criticando, ou ainda dizendo: isso aí eu acho que não é de Deus não, isso aí eu acho que é alma, isso aí eu acho que é carne, né? A gente precisa parar com isso, a gente precisa sair da nossa
da nossa concha, a gente precisa sair deste normal que a gente impôs para a nossa vida e começar a andar sobre efeito do próprio Espírito Santo, que o Senhor Jesus disse: o vento sopra onde quer. Ele vai para um lado e vai para o outro, de acordo com o que ele deseja, ele se move. Assim é o Espírito de Deus em nós. Nós não podemos estar encaixotados numa vida que é pré-programada, achando que a gente está vivendo a plenitude do Espírito. Porque quando acontecer algo sobrenatural também para o lado mal, a gente vai ficar em desespero. A gente vai ficar sem noção do que fazer. E nós não fomos eleitos no Senhor Jesus Cristo, nós, eu e você, a partir das crianças que aqui estão, até os da terceira idade, para viver uma vida dessa. Uma vida de lamento e dor, de sofrimento. Não, tem muito mais para acontecer. Deus está se movendo, então nos movamos para essa glória, amém, irmãos? Então, aí a gente observa que dá para evitar isso. Dá para evitar isso. Se você observar, eu não vou ler tudo aqui, porque eu sei que você lê a Bíblia na sua casa, amém, irmãos? Vocês leem a Bíblia, tá certo? Se você não gosta de ler a Bíblia, tem a Bíblia em áudio, então ouça a Bíblia. O importante é que você tenha contato com a palavra. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 13, eu vou ler do 1 ao 4, tá certo? Mas até o 13 eu não posso, porque o tempo não me permite aqui. Do 1 até o 4 fala exatamente do evento sobrenatural que aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Será que você pode dizer assim, isso também pode acontecer na minha vida hoje? Isso também é para mim hoje. Então veja que nós vemos Deus cumprindo uma promessa aqui. E um destaque que eu quero fazer já de agora, é que no que depender de Deus, as promessas dele já estão todas cumpridas. Já se cumpriram tudo. Para Deus não haverá nenhum impossível em todas as suas promessas. Lucas capítulo de número 1, versículo 23. Acaso haverá impossível para Deus? Não há coisa demasiada para Deus. Deus falou isso para Abraão quando tinha lá seus 75 anos e recebeu um filho nos braços da parte de Sara. Por um outro lado, a promessa de Joel, no capítulo de número 2, que seria exatamente de acordo com os dias que eles estavam vivendo do derramamento do Espírito Santo. E se você observou aí, está uma página aí da sua Bíblia, você pode, aliás, uma não, né? Pode ver em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Observa que era promessa de Jesus aqui. Versículo 49 do capítulo 24 de Lucas diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? A promessa que foi feita lá pelo profeta Joel, que depois a gente vai ler. Permanecei, pois, na cidade ou em Jerusalém. Até o que, pessoal? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava falando com base na profecia de Joel, no capítulo de número 2. E aí o que aconteceu foi que em Atos capítulo de número 1, versículo 8, volta lá para Atos capítulo 1, versículo 8, foi o que aconteceu. Promessa exatamente dada pelo próprio Senhor Jesus, nessa mesma ocasião que Lucas relata, porque quem é o autor de Atos é Lucas. Lucas estava naquela ocasião lá, do capítulo 24, versículo 49. E ele relata o seguinte, olha o que Jesus também disse: mas recebereis o poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até
aos confins da terra. Então Jesus falou isso naquela mesma ocasião: esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. Os que ouviram a palavra de Jesus, creram e ousaram obedecer a sua ordem, foram contemplados e honrados pela promessa. Então hoje o que se vê nos nossos dias são pessoas ouvindo, mas pouco crendo e muito menos obedecendo aquilo que o Senhor Jesus disse. Então é fator preponderante para você não ser encontrado em desespero, ou você não se encontrar espantado frente a um mover de Deus que está acontecendo na igreja e você está fora desse mover. É preponderante que você entenda quanto eu tenho posto fé naquilo que é promessa de Deus e sobretudo obedecido a sua ordem. Porque senão a vida não muda, irmão. A gente pode pintar esse templo de amarelo, de preto, pôr uma tela de LED do tamanho do mundo aqui. A gente pode vir aqui, Jesus vir aqui em corpo presente. Você vai dizer assim: ah não, esse aí parece um Henrique Cristo. Isso aí não é Jesus não. Você não vai reconhecer. Porque o que ativa a sua vida, o que prepara a sua vida para o mover do Espírito Santo atuante em você, repita, crer na promessa e obedecer à ordem de Jesus. Entende? Pegou aí? Então dessa forma, eu quero fazer um retrato aqui, porque eles tinham consciência disso. Eram pessoas comuns. Estavam ali por ocasião da festa de Pentecostes. Para alguns que já sabem do termo pentecostal, né? Confundem. Parece que era uma festa para o Espírito Santo. Não. Foi a partir daí denominado Pentecostes por causa da descida do Espírito Santo. Mas antes era em virtude de uma festa de gratidão à colheita. Então, 50 dias depois da Páscoa, todos os israelitas se reuniam em Jerusalém por ocasião da festa da colheita. Festa, portanto, celebração do Pentecostes, 50 dias, porque Pentecostes quer dizer 50 dias após. Festa depois de 50 dias da Páscoa. Vamos fazer uma recapitulação. Jesus morreu quando? Na sexta-feira, pré-Páscoa, certo? A Páscoa aconteceu no sábado, ou no domingo, perdoe. Ele morreu da sexta, foi sepultado, Páscoa acontece no domingo, e aí acontece praticamente a contagem desses dias, 50 dias. Só que ele ressuscita quando? No terceiro dia. No terceiro dia, portanto, ele ressuscita no domingo de Páscoa, e aí acontece que é contado 40 dias, ele fica, então, entre os homens. Tudo bem? 40 dias. Até 50 dias, de 40 a 50, quantos dias? 10 dias, tá bom. Então, esse povo aqui, estava a 10 dias da ascensão de Jesus. Porque se a Bíblia diz que ele ficou 40 dias entre nós, e ele ficou 40 dias ressurreto, com o corpo glorificado, como diz 1 Coríntios capítulo 15, ele foi visto, primeiro, pelas mulheres, depois em seguida por Pedro, depois em seguida pelos 12, e depois em seguida por mais de 500 pessoas. Estas 500 pessoas, vocês acham que ficaram caladas? Elas saíram anunciando, aquele Jesus que os romanos mataram, que o Sinédrio mandou matar, ele está vivo, gente, não matou coisa nenhuma. O homem agora está mais poderoso do que nunca. Ele tem um corpo que atravessa a parede, que sai de um lugar e aparece no outro. Ele tem o poder agora de dar vida para aquele que está morto, porque ele venceu a morte. Essa era a repercussão que estava havendo. Lembrando que 40 dias depois, aconteceu de Jesus ascender aos céus. Ele faz essa promessa nesse instante, lá que é registrado em Lucas capítulo 24, 49, como a gente leu, e Atos capítulo 1, versículo 8.
Pergunto eu a você. Se Jesus tivesse aparecido nesses dias, vamos colocar a gente aqui no contexto. Jesus tivesse aparecido nos nossos dias, 40 dias ressurreto, e no 40º dia ele tivesse dito: irmãos, eu preciso que vocês fiquem atentos e que vocês vão ao culto, que vocês fiquem ali naquele mover onde as pessoas vão se ajuntar ali, ainda que vocês não vejam nada. Permaneçam unidos, permaneçam juntos, permaneçam ali intensos. No que depender de você, põe a tua concentração nisso, põe a tua mente nisto. Dependendo da sua reação hoje, desses últimos 10 dias, você veria o mover apenas, ou você participaria do mover de Deus? Não precisa responder para mim, não. Porque se você, contabilizando 10 dias atrás, e eu não vou nem a um mês, eu vou 10 dias atrás. Se você, nesses últimos 10 dias, você não teve, apreço pela promessa, você não foi em busca daquilo que Deus disse, você desprezou a presença de Deus. E o ato de desprezar é uma decisão de colocar de lado. É fazer como lixo. Lixo você despreza. Por que eu estou falando isso? Para colocar você debaixo de julgo? Para te condenar? Para aproveitar a história. Porque isso poderia ter acontecido com a gente. Poderia ou não poderia? Poderia. Aliás, já está acontecendo com a gente. Porque a gente está vendo, alguns estão vendo o mover de Deus, alguns estão vendo Deus falar, alguns estão vendo, percebendo o Senhor passear no nosso meio, mas uma boa parte dos cristãos ao redor do mundo estão dizendo assim: ai, a política o Bolsonaro não ganhou, e agora o que vai ser da minha vida? Vamos para a porta do quartel, vamos fazer protesto. Outros estão dizendo: o que vai acabar? Vai acabar meu emprego, a economia já está toda desgraçada, até no Japão, eu vou passar fome, e o mover de Deus está acontecendo. E o médico me diagnosticou e eu estou enfermo, eu estou doente, eu acho que eu vou morrer, mas não está enxergando o que Deus está fazendo. O que faremos, irmãos? O que faremos? A gente já viu o diagnóstico aqui. O diagnóstico foi desprezo à promessa e subestimar o poder de Deus. Tem muita gente que até conhece o poder de Deus, mas o subestima, sabe por quê? Porque para você experimentar o poder de Deus, você precisa se sacrificar. Eu não vi ninguém na Bíblia, ninguém na Bíblia que recebeu qualquer coisa de manifestação de poder de Deus que não precisasse se manifestar com dependência, com perseverança, com renúncia, com sacrifício. E o que é que nós, como igreja cristã dos dias atuais, temos de diferença desse povo? Nenhuma. O método, o modus operandi continua o mesmo, irmãos. Porque se nós não formos, nós não nos apresentarmos, se nós não nos atentarmos para o fato de que a gente carrega pecado, a gente carrega coisa ruim, e nós não tivermos essa consciência de que precisamos de Deus, e portanto não é Ele que precisa da gente, mas é a gente que precisa dEle, portanto a gente correr para Deus. Se a gente não correr para Deus, não vai acontecer nada. Hein? Estão aí? Porque o diabo está falando para você esses dias: não precisa congregar, não precisa esse negócio de núcleo não, orar você ora só quando você está bem, quando você está forte. Isso é mentira, isso é cilada. Foi a mesma coisa que ele fez lá e que deixou essa turma fora do ambiente celestial. Entendem? Então hoje, eu falei ontem que nós íamos terminar a conferência hoje, né?
E nós estamos terminando de conferir a nossa vida, porque conferência é para conferir com a palavra de Deus. Então deixa o Espírito Santo falar com você, meu amado. Deixa o Espírito Santo falar com você. Porque quem desprezou, quem despreza, irmão, quem trata com descaso, quem trata com, sabe, como coisa que não é como que nada, é como que, isso aí acontece. Isso aí em todas as igrejas acontece a mesma coisa. Não, eu não estou falando da igreja, estou falando do mover do Espírito Santo. É diferente em qualquer ambiente. Todas as vezes que ele se manifesta de uma maneira diferente. Então, se você está conectado com ele, você percebe que há algo novo para acontecer na tua vida. Há algo que vai te impulsionar a fazer, a viver de uma maneira diferente. É ou não é, povo? É ou não é? Quando você tem aquele impacto com o Espírito Santo, você fala assim, meu Deus, parece que eu me converti hoje. Eu estou num êxtase, eu estou numa vida tão alegre, tão feliz, que parece que nada está acontecendo do que está realmente acontecendo na minha vida. É ou não é, povo? Então, ao contrário, quem desprezou a Deus, ficou fora do seu mover, o que trouxe desespero. Como que se dizendo, perdi a oportunidade. Por que eu não esperei? Por que eu não obedeci? Por que eu não fiz aquilo que ele tinha dito? Aquilo que muitas vezes aquele meu líder pregou, aquele meu pastor pregou, aquela palavra que eu ouvi, por que eu não fiz? E deixa eu fazer você pensar um pouco além disso. Por que Deus está falando isso com a igreja hoje? Porque será da mesma forma no arrebatamento, irmãos. No arrebatamento não vai ter mudança alguma desse desespero que foi demonstrado aqui. Só que lá, ao invés de dizer para os apóstolos, o que faremos, irmãos? Porque os apóstolos não vão estar aqui, nem a igreja vai estar aqui mais. Vai dizer assim, o que eu farei, meu Deus? O que eu farei? Porque vai vir uma coisa terrível. Se você acha que está ruim, os dias que nós vivemos, irmãos, você não tem noção do que é a tribulação. Você não tem a mínima ideia do que é a tribulação. Você imagina que para você ter água potável na sua casa, você vai ter que ter um número lá, um código lá, que te submete a submeter ou a declarar que o seu Senhor passa a ser o anticristo agora. Quem aqui consegue sobreviver sem aquecimento em casa no inverno? Aqui do Japão? Ninguém. Para comprar gás, para comprar combustível, você vai ter que ter um número, um passe, qualquer outra coisa. Pensou nisso? A pessoa, só essas duas coisas essenciais, água e aquecimento. Imagina isso. Comida. Sua barriga dói quando está com fome. Mas para você entrar no mercado, você vai ter que ter lá o tal número, o código, ou enfim, uma coisa que te identifique como alguém que professou o anticristo como Senhor da sua vida e renegou a Jesus. Está difícil? Para os seus filhos irem à escola, para ingressarem na universidade, vai ser assim, vai ser sobre o controle. E se você não tiver, além de você não ter, você vai ser preso, vai ser condenado, vai sofrer demais, e que não seja nem eu nem você. Estão entendendo claramente aqui a voz de Deus hoje, gente? Que não diz respeito só a esses dias da economia difícil no Japão, da situação política difícil no Brasil. Não diz respeito a só esses dias, diz respeito a algo que vai além. Vocês estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso aqui? Digam amém. Então, diante dessa situação, o apóstolo Pedro trata, a partir do versículo 14 até o 36, que repito, não vou poder ler aqui, ele resgata, ele diz assim, sabe o que faltou para vocês? Faltou vocês observarem, ficarem com os olhos atentos na promessa. Vocês renegaram a promessa, vocês abandonaram a promessa, vocês deram de mão aquilo que Deus falou, vocês sabiam, sabe por quê? Todo judeu sabe das promessas de Deus, por quê? Porque desde a idade de 3 anos até a idade de 12 para os meninos e 13 para as meninas, eles ficam além dos pais, eles ficam com um tutor. Esse tutor normalmente é uma pessoa que é estudada nas Sagradas Escrituras, na Torá, e vai ensinando a criança,
vai ensinando, vai corrigindo, vai redarguindo, vai colocando de novo, vai informando para essa criança. Até os 12, ou 13, como disse para as meninas. Quando chega nessa fase, que é a fase da emancipação, que aqui a gente celebra com o Bat Baraká, ou Bar Baraká, no judaísmo é o Bar Mitzvah, ou Bat Mitzvah, que é a cerimônia de emancipação. Para você ter uma noção, os meninos recitam até capítulos inteiros da Torá, porque eles têm entendimento dos profetas, dos salmos, do Pentateuco, que são os livros de Gênesis até Deuteronômio. Eles têm entendimento, já criança eles têm entendimento. Então, ali o Pedro se levanta e fala assim, peraí, o que vocês estão aí em desespero de causa? Porque o que vocês viram, o que vocês estão atônitos aí, é pelo simples fato de que eles receberam o que o profeta Joel tinha dito, o que a palavra tinha dito. E vocês só estão vivendo nisso porque vocês deixaram de observar a palavra. Porque vocês acharam que não precisavam mais nem ler Bíblia. Vocês não precisavam mais ter aquela disciplina espiritual de meditação diária nas Escrituras. Vocês achavam que ir ao culto era um desfile de moda. Então você não tinha roupa, eu não tenho roupa. Eu vou ficar igual aquela outra irmã, eu não vou. Não era para isso, não era um desfile. Era para você ouvir a palavra, que Deus ia reforçar a promessa no teu coração, para você não esquecer. Eu estou muito cansado, não vou no núcleo. Mas você acha que todo mundo não passou um dia intenso ali? E aquelas pessoas que estão ali, elas também não estão lutando contra o cansaço? Então o Espírito Santo está dizendo isso para nós hoje. A gente tem que parar de dar desculpa. E tem que se sacrificar um pouco mais, povo de Deus. Amém? Porque assim vocês vão ver não apenas a vida de vocês difundida na promessa, como também vão ver a concretização da promessa. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Vocês querem ver uma máxima? É verdade isso. Quantas vezes você não saiu cansado da sua casa e foi para um ambiente onde o Espírito Santo estava se manifestando? E quando você saiu de lá, você saiu mais cansado do que chegou? Quem disser que saiu mais cansado que chegou é porque dormiu na reunião. É porque não despertou. Mas se pôs a mente, o coração e se ligou com o Deus vivo que estava se manifestando ali, repitam comigo, é ou não é verdade? Saiu mais fortalecido, saiu ou não saiu? Digam a mim, saiu ou não saiu? Saiu, gente. E é sempre assim. Sempre vai ser assim. Então, ele não só diz para os dois, porque tiveram dois grupos ali. O grupo dos atônitos e o grupo dos críticos. E esses dois sempre vão haver num ambiente onde tudo está acontecendo debaixo de um mover do Espírito Santo. Os atônitos vão dizer assim, Deus me esqueceu, aquele lá sente, aquela outra sente, e eu não sinto nada. O que acontece comigo? Duas. Ou você está deliberadamente em pecado, e o Espírito Santo não pode agir na sua vida, porque ele é um Espírito Santo. Ou você está descomprometido. Você está naquele ambiente, mas você não está lá, sua cabeça está lá fora. Sua cabeça está em outro esquema, você está preocupado com interesse, você está, enfim, você está divagando, você está só de corpo, mas não está presente, de fato. E subentende que você está desprezando o que Deus fez por você. Meus irmãos, para que a gente tivesse esse entendimento aqui hoje, segundo a palavra que está sendo dirigida para o teu coração, Jesus precisou morrer na cruz, o sangue dele precisou ser vertido na cruz, e isso de graça, meus irmãos. Foi tudo dado de graça para nós. Nós não podemos fazer isso com ele. A gente precisa pagar o preço de ouvi-lo e obedecê-lo. Então aí ele não só diz, vocês deixaram o profeta Joel, porque eu sei que vocês estudaram essa palavra, vocês deixaram. Aqui também vale lembrar, irmãos. Tiveram muitos aqui que passaram 4 anos no Instituto Teológico, se não 3 no Instituto Teológico, nem aqui estão. Nem aqui estão. Estão reclamando de tudo e de todos, mas não reclamam de si mesmos. Não dizem, poxa vida, Deus me falou tantas coisas naquele lugar.
Por que eu estou invalidando tudo o que eu aprendi por conta de circunstâncias ou situações que eu vivi na minha vida? Afinal de contas, Jesus pagou o preço pela minha vida. Eu não posso renegar o que Ele me ensinou. Vocês observam como que a gente tem essa tendência de tratar com displicência as coisas de Deus, irmãos? Vocês estão pegando? Por um outro lado, tem um grupo dos críticos, porque os atônicos ficaram olhando, como se dizendo, perplexos. Aconteceu mesmo. Por que eu não fiquei na presença? Por que eu não dei mais valor para aquilo que aquele pastor estava dizendo? Agora não aconteceu comigo, agora eu vou pagar um preço, sabe lá quando que isso vai acontecer de novo? E por misericórdia de Deus, o Espírito Santo tem se manifestado aqui por muitas vezes no nosso meio. Que nós não ouçamos o silêncio do Espírito Santo, gente. Porque eu já entrei em igrejas que tem o silêncio do Espírito Santo, irmãos. É uma igreja que parece que todo mundo é de plástico, cara. É uma igreja que o líder de louvor fica aqui suando, descabelando, e os caras tudo assim. Parecendo fotografia. Parecendo uma imagem. É uma igreja que, de tanto rejeitarem o Espírito Santo se respeita. Ele diz assim: hoje eu não vou me manifestar nesse lugar. Eles não estão me querendo de verdade. Eles estão só de maquiagem. Então eu não vou falar, eu não vou me mover, eu não vou fazer isso. É direito dele, ele é soberano, ele pode fazer isso. Se você não se respeita e nem eu, ele se respeita. Será que hoje não é o dia da gente dizer: ô Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Espírito Santo, olha, eu te reneguei, Espírito Santo, eu coloquei o Senhor de lado, me ajuda. O grupo dos críticos. Porque você sabe que o crítico é aquele que nunca faz, né? O crítico é aquele que ouve tudo, recebe todas as instruções, da mesma maneira como o perplexo, como o atônito. O atônito é displicente, negligente, mas o crítico, ele é rebelde. O crítico, ele fala: não vou fazer, e pronto, acabou. Não vou fazer, mas estão te dando uma razão plausível. A promessa está falando, vai acontecer que nada, não vai acontecer coisa nenhuma. Não vai acontecer porque comigo não acontece. Então o crítico, ele sempre se move para ser a favor sempre e só daquilo que ele pôs na cabeça. Quando a maioria está estabelecendo contato com o Espírito Santo, ele está dizendo: eu não preciso disso. Sabe o que acontece? A maioria ali, que se diz cheia do Espírito Santo, é fofoqueiro, é briguento, enfim, pessoa que não perdoa, é pessoa que está numa coisa na igreja e outra lá fora. É crítico. Só que ele se esqueceu que o Espírito Santo se move exatamente em pessoas pecadoras, mas que têm um coração arrependido. Por isso que não se move nele, porque ele é um pecador e não arrependido. Ele é uma pessoa que categoricamente ele aponta para os outros, mas não aponta para si. Nesses últimos 10 dias, eu e você podemos estar no grupo daqueles que a Bíblia nem menciona, só diz: eles receberam e começaram a falar em línguas e foram cheios do Espírito Santo. Ou esses últimos 10 dias podem indicar que nós estamos ou no grupo dos atônitos e perplexos, ou no grupo dos críticos. E aí para o grupo dos críticos, que sempre tem uma posição, sempre tem um texto, e tem um lado crítico que é ainda mais, desculpe a minha expressão, ou a minha verdade aqui, são satânicos, são os críticos satânicos. Porque eles pegam a palavra, distorcem a palavra e ainda dão como resposta a isso. Onde está na Bíblia que a gente, para ser cristão, precisa ir na igreja? Olha que mentira do diabo. Porque afinal de contas nós somos a igreja. Sim, meu amado. Você é a igreja no âmbito de ser templo do Espírito Santo. Mas você não é o corpo, porque se você fosse, você seria uma anomalia. Você só é um membro do corpo. Imagina o dedo do pé falando. Imagina o olho falando. Imagina o nariz falando. Nossa, como todos estão fedidos nesse lugar hoje.
Seria uma anomalia. Você é a igreja quanto a um indivíduo que é templo do Espírito Santo, mas você também faz parte de um corpo. Então você precisa estar ligado no corpo. Os críticos normalmente vão achar sempre uma resposta para dizer por que não estão entremetidos no corpo. Eles sempre vão dar uma desculpa, eles sempre vão dizer: ah, é por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Só que se lembra o que Jesus disse, como também promessa? Ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam, permaneçam juntos. Meu irmão, isso aqui é tão sério, porque isso diz respeito ao apoio. E o Espírito Santo, quando preparando essa palavra, e hoje de manhã ele me ressaltou isso na minha mente de novo. Ele disse o seguinte: além do próprio Espírito Santo se entristecer em as pessoas não darem a ele a honra que devem dar, quando se propaga ou anuncia uma celebração ao Espírito Santo, uma celebração a Deus, uma celebração a Jesus, e as pessoas... E aqui, meu irmão, eu não estou sendo radical, tá bom? Aqui eu estou fazendo um alerta para você e para as suas gerações. Aí uma pessoa acorda num dia de manhã, e já tem passado várias semanas sem ter contato com o corpo, sem ter contato com a vida de Deus no meio dos irmãos. Aí ela fala assim: eu sei que é mais um dia que eu não vou à igreja. Mas Deus me entende. Então eu não vou não. E aí, ela quando é cobrada, ela começa a julgar. Por que estão no meu pé? Por que falam? Por que isso? E aí usa texto bíblico para afrontar quem está amigavelmente dando um alerta. Você está fora, você vai esfriar, a sua vida está se esvaindo. O que a gente não quer é que você fique aí. Então vem, você conhece a palavra, vem, volta. Sabe o que está fazendo? Está desprezando o Espírito Santo. E aí ele me disse: além de me desprezar, sabe o que está mandando uma mensagem? Está mandando uma mensagem para o resto do povo. Está dizendo assim: eu não apoio a causa que vocês estão inseridos. Aliás, eu não estou nem aí para o que vocês estão apoiando. Entende, irmão? Então, quando você pensar em não estar unido, permanecer na promessa com os teus irmãos, inevitavelmente é essa a mensagem que você está mandando. Pode ser que não saia da sua boca, mas de uma maneira indireta vai sair. Eu não estou nem aí, eu estou aqui até a hora que alguma coisa me tirar daqui. E no corpo de Cristo assim não funciona. Você estará sempre à mercê de um mover de Deus que não acontece com a sua vida. E o pior, se não acontece com a sua vida hoje, não vai acontecer amanhã. E aí, daqui a pouco, você está literalmente agindo de volta no mundo. Então, o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje para nos dar essa resposta. O que eu faço, pastor? Eu estou nessa situação. Me ajuda. Então, nós vamos ver aqui três rápidos passos para você mudar essa situação de desespero da sua vida. Amém, meu irmão? Eu não estou em desespero não, estou firme no Senhor. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você está firme aí? Aleluia. Mas receba isso com um alerta. Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: aquele que está em pé, cuide-se. Aquele que pensa, né? Bem lembrou a pastora aqui. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Amém? Então vamos para o primeiro passo, versículo 38 do capítulo 2 de Atos. Primeiro passo aí. Quero sair dessa situação desesperadora, pastor, me ajuda. Eu não quero mais ficar no grupo nem dos perplexos e atônitos, porque o mover acontece com todo mundo, mas não acontece com ele. E nem no grupo dos críticos, que não fazem nada, só ficam criticando, só ficam desestimulando as outras pessoas. Porque esse é o pior também, é o lado satânico, né? É desestimular as outras pessoas. Por que você não vê, irmão? Porque isso, porque aquilo outro. Mas nunca fala de si mesmo. Entende? Então vamos lá, primeiro passo.
Arrepender-se. Porque o texto está dizendo o seguinte: respondeu-lhes Pedro. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá bom. Então aqui, o primeiro passo é arrepender-se. Tem que se arrepender, irmão. Com muita humildade no meu coração, porque eu também sei das minhas falhas. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho consciência dos meus pecados, sim. Mas eu não tenho fatura, não paga não, irmão. Isso você pode escrever isso no que eu estou falando aqui. Eu não tenho fatura, não paga. Portanto, os meus pecados estão confessados, os meus pecados são retratados e são expostos à luz de Jesus Cristo, para que eu não fique debaixo de nenhuma sentença do inferno, porque aquele que confessa será purificado de toda injustiça. Amém, meu irmão? Então, se você hoje descobre um pecado na tua vida, no aspecto de ter desprezado, renegado, tratado com negligência, displicência, colocado de lado como se fosse lixo, aquilo que Deus está fazendo por você, arrependa-se. Confessa e deixa o teu pecado, meu irmão. E dentro dessa postura de arrependimento, nesse contexto, vale lembrar que é o arrependimento da incredulidade. Meu irmão, um dia você creu, porque agora você não está crendo. Se tudo é movido na vida do cristão e você soube desde o primeiro instante que o justo viverá. Olha lá, vocês completaram, então vocês sabem. O justo viverá pela fé. O justo não vive por circunstância, o justo não vive de tapinha nas costas, o justo não vive de momentos favoráveis, o justo não vive de economia favorável, de governo favorável, o justo não vive disso, o justo vive de fé, meu amado. Então nos arrependamos da incredulidade, porque quando nós somos incrédulos, nós até ouvimos a palavra, mas a gente não ousa crer para obedecer. Entende o que eu quero dizer? Então vamos para Romanos capítulo 4, porque o patriarca Abraão vai nos dar um estímulo aqui de como que a gente vai viver no aspecto de demonstrar arrependimento genuíno. Romanos capítulo 4, versos 17 ao 21. Pastor, mas esses dias estão muito difíceis, pastor. Eu estou sendo muito oprimido lá na fábrica, por isso eu desanimo, não venho no culto. Meu irmão, você está vivendo por conta de circunstâncias, tem que viver pela fé. Eu vou buscar o meu Deus, porque o meu Deus vai me restituir o que eu perdi. Por um outro lado, pastor, eu estou um pé de guerra lá em casa, minha esposa, meu marido, mas Deus, eu estou só a graça, só a misericórdia de Deus, por isso que eu não estou indo na igreja. Meu irmão, é agora que você tem que vir. É agora que você tem que vir para o altar, é agora que você tem que ir para aquele núcleo lá, varão. É agora que você tem que estar mais debruçado na palavra. É agora que você tem que buscar o conselho do teu pastor, da tua pastora. É agora que você tem que quebrantar o teu coração e reconhecer que você, como uma pessoa madura na fé, não vai esperar alguém ir até você, mas você tem que dar o seu passo para receber cura. Porque quando você está doente, você vai aonde? Quando você precisa de assessoria jurídica, você vai aonde? Quando você precisa de comer, você vai aonde? Quando você precisa de mantimento na sua casa, você vai aonde? Ninguém traz na tua boca, varão. É isso que nós precisamos entender aqui hoje. Amém? O Espírito Santo está dizendo, eu estou com vocês ainda. Romanos capítulo 4, versos 17 a 21. Como está escrito, por parte de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Repita comigo. E chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando, mas não da forma, eu vou parafrasear aqui, mas não da forma como o mundo espera. Não, ele esperou em Deus. As pessoas esperam nos homens, esperam nas circunstâncias. Abraão não. Abraão crendo contra, ou esperando contra a esperança, creu, viveu por fé. Ativou a fé dele. Ainda que os olhos dele não viram, ele creu.
para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Continua. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer aonde, povo? Na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeram. Está aqui. Se você ousar dizer, a circunstância está assim, mas o meu Deus vai fazer. Ah, meu casamento está bagunçado, mas eu vou lá, vou encontrar o Senhor e o Senhor vai fazer. Ah, o meu trabalho está um ambiente lá meio sinistro, está difícil, mas eu vou usar sair do meu lugar, vou me mover, vou buscar o Senhor em oração e o Senhor vai fazer. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas o que Ele vai fazer é certo, Ele vai fazer, porque Ele cumpre todas as suas promessas. Meu irmão, se você fizer uma semana esse exercício, uma semana, de você contrariar a tua natureza, contrariar o que você vê, contrariar por fé, declarando aquilo que você crê na palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Seu cativeiro muda, irmão. Muda ou não muda, gente? Por um outro lado, dentro de arrepender-se, além da incredulidade, também tem o fato de abandonar a vida com Deus para atender às próprias conveniências. Ô meus irmãos, a gente sabe que os combines estão aí, né? Combine, para quem está aí no Brasil, não sabe o que combine, é a forma como a gente fala convenience no Japão. Então, loja de conveniência. Então, loja de conveniência, você só entra quando você precisa de algo. Você não vai fazer compra lá. Você não gasta boa parte do que você tem lá, porque é uma loja que atende só o que lhe é conveniente. Então você só vai fazer comércio lá, só vai comprar lá quando lhe é conveniente. Para algumas pessoas aqui, a loja de conveniência não é conveniente. Já faz muito tempo que não entram numa loja de conveniência. Mas para outras pessoas, entram costumeiramente lá. Mas só entram para comprar um café, para comprar um pãozinho, para comprar alguma coisa rápida e já sair de lá. Ninguém fica lá conversando, batendo papo, porque entra, atende a conveniência e sai. É ou não é? Pegaram? Tem muita gente que está fazendo isso no espírito. Só vem quando lhe é conveniente. E você pensa que o Espírito Santo é bobo? Ele é Deus. Meu irmão, eu estou falando como profeta aqui agora. Vai fechar a janela do céu, irmão. Porque Ele não é bobo. Assim como você não gosta que as pessoas tenham contato de conveniência com você, o Espírito Santo tampouco, irmão. Porque nós, vamos ser sinceros aqui, povo de Deus. A gente quer avançar, a gente está aqui, ó, carregando o piano. Estamos ou não estamos? Aí quando você vê um cristão que está de conveniência aqui dentro, você faz o quê? Você fica feliz, pra caramba. Você fala, nossa, glória a Deus. Você olha para o pastor. Aí você fala assim, pastor, cadê o povo? Aí eu vou dizer para você, não sei. Eu só sei que eles estão aqui de conveniência. Então, se você não é alguém de conveniência, você vai pegar na corda e vai falar, eu vou segurar essa corda, meu amigo. Eu vou dar minha vida aqui, essa obra vai crescer. Não vou esperar ninguém aqui fazer a minha parte, não. Porque eu recebi um dom, eu recebi uma graça de Deus. Eu vou fazer. Pode deixar aqui comigo, pastor, pastora. Pode deixar comigo, líder. Estou aqui, ó. Estou aqui na obra. Porque senão, meu irmão, nós vamos ficar aqui como um bando de enganado. Entendeu? Só na conveniência. Vou repetir, não sou radical. Tem alguns casos que as pessoas precisam, de alguma forma, sair uma vez ou outra, ou não estar presente por alguma razão que é plausível. Não estou falando disso. Então não se sinta julgado, não. Mas, meu irmão, som do teu coração, responda essa pergunta para você mesmo. Você anda de conveniência com Deus? Porque se você estiver nisso, querido, já está alertado, a janela do céu vai fechar. E quando fechar, não culpa a igreja não, tá? Não culpa o pastor não, tenha misericórdia. Só fala assim, não, fui eu mesmo que causei isso. Eu sou responsável desse negócio. Eu sou responsável dessa bagunceira toda na minha vida. Porque eu vou repetir, o Espírito Santo não é bobo.
Ele é amor, mas ele não é bobo. Vamos parar de usá-lo para as nossas conveniências. Amém, igreja? Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Vamos valorizar o poder de Deus, irmãos. Vamos valorizar e vamos nos manter firmes na presença de Deus. Tem muita gente aqui, ó, no anonimato, fazendo um trabalho lindo aqui, ó. Tem uma equipe agora, que a semana agora já começou a fazer um trabalho, irmãos, que vocês vão ver o que vai redundar isso. Estão traduzindo Veredas Antigas para o japonês. É uma equipe que não está falando nada, só precisa da nossa oração. Mas é gente que vai trabalhar muito e vai trabalhar voluntariamente. Então, quando você pensar que você trabalha muito, você não tem noção do que tem gente que faz aqui. Tem gente que atravessa a madrugada aqui, trabalhando aqui para a igreja. Fazendo coisas que ninguém pode fazer, porque Deus chamou essa pessoa para fazer. Se você está achando que a igreja tira alguma coisa de você, meu irmão, você está enganado. Você está muito enganado. Porque Jesus deu a vida dele por você. A igreja não tira nada de você. A igreja só te dá a oportunidade de prosperar e de avançar. Amém? Então, Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Pela fé, volta o Abraão de novo na cena aí, ó. Pela fé, Abraão, ao ser, o que, povo? Posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar. Disposto ao que, povo? Sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende de sua descendência. Depende de sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Por que eu estou lendo esse texto aqui de Hebreus? Primeiro que está na galeria dos heróis da fé. Então eu disse que para você estar no mover de Deus e experimentar o poder do Espírito Santo, você tem que estar nessa dimensão. Tem que estar na fé. Não pode estar em outro nível. Mas eu também estou falando a respeito de conveniências, de atender às próprias conveniências. Quando é que se descobre que tem um cristão que está só vivendo de conveniência numa relação com Deus? Que quando Deus pede um sacrifício, ele dá linha na pipa, ele sai fora. Quando Deus pede para ele alguma coisa além, mas que ele pode dar, ele diz assim, estou comprometido, estou ocupado, estou isso, estou aquilo. E deixa o piano para os outros carregarem. Eu não sei se eu estou sendo muito verdadeiro com vocês aqui hoje. Porque, meus irmãos, olha, não tem outro jeito, viu? A gente tem que ter esse tipo aqui de ensino, porque senão, meu irmão, nós vamos dar com os burros na água aqui, amém? Tá? Eu estou ensinando na boa, aqui na paz. E eu não quero que você saia daqui dizendo, nossa, pastor, pegou a gente fora. Eu não peguei ninguém, eu estou aqui nesse sapato aqui, eu também estou ouvindo a voz de Deus. Então, nós não podemos nos enganar mais. Não podemos, não devemos, amém? Tudo bem, está claro isso? Porque senão a gente vai ficar aqui numa cirandinha, né? Lembra que eu cantei essa música para vocês outro dia? Uns dias passados, né? A igreja não pode ficar nisso, irmão. Tem que marchar, em nome de Jesus, amém? Então, valorize o poder de Deus. Fala, não, Deus fez tanta coisa por mim, agora eu posso fazer algo mais. Eu posso dar uma forcinha para aquele irmão lá. Eu posso me colocar à disposição. Não, eu vou para... Olha, eu não sei fazer, mas eu estou ali para apoiar os meus irmãos. Pronto. O Espírito Santo está agindo em você. Amém? Segundo passo aqui. Está ainda no versículo 38. Aprofundar-se em Jesus. Porque tem gente que gosta só de ficar no raso. Porque ele diz lá, arrependam-se e sejam batizados. No versículo 38, lá do capítulo 2 de Atos. Atos capítulo 2, versículo 38 está dizendo, arrependam-se e sejam batizados. Ser batizado, nada mais, nada menos, simboliza um mergulho em Deus. Então, a sua forma de vida foi apresentada desde o batismo, para seguir. Você não pode viver na margem, dizendo assim, nossa, como o mar é bonito, nossa, na minha igreja tem esse ministério, nossa, o pastor pregou, a pastora pregou lindamente, nossa, aquele irmão canta maravilhosamente bem, nossa, a presença de Deus, ela se manifesta lá.
Mas, meu irmão, nada daquilo que você viu no mar está acontecendo em você. Porque você está na margem. Você precisa mergulhar, filho. Você precisa cair de cabeça. Essa igreja preza pelo ensino da Bíblia. Mas o que adianta ensinar, e você não tomar posse e não exercer isso na prática? Isso não diz respeito a aprofundar. Entende o que eu quero dizer? É como você ter uma linda biblioteca em casa, mas tudo livro comprado que você não leu. Vai servir para quê? Então muitos de nós estamos ainda nos enganando nisso. O mover de Deus está acontecendo, mas sabe por que não acontece com a tua vida muitas vezes? Porque você não se aprofunda em Jesus. Porque você está na beiradinha, aí vem a onda assim, ai é muito para mim. Não, isso aí é para o pastor. Não, isso aí é para aquele irmão. Mergulha, irmão. Vamos lá, querido. Vamos fazer um jejum sério. Vamos parar com esse negócio de, jejum, eu vou fazer só quando der na minha telha. Porque esse jejum aí é muito longo. 40 dias para mim não dá, pastor, com licença. Então para mim dá. Para os outros irmãos dá. Irmãos que inclusive têm aqui situações de saúde séria. Que mesmo assim se colocam à disposição de Deus para dizer, eu estou junto com o povo. E você não faz. É o mesmo que está na margem, filho. Aí vai acontecer com a vida do outro, mas não vai acontecer com você. Mas sabe o que acontece? Que quando não acontece com você, todo mundo aqui é afetado, porque nós somos corpo. Ou você, quando se cobre, você se cobre e deixa o pé para fora. Quem é que faz isso? Não, você fala, não, o pé tem que ficar coberto também. O pé não é menos importante, o dedinho mindinho não é menos importante, porque afeta o corpo. Se você pegar isso hoje, só isso hoje, que a sua maneira de viver com o Espírito Santo afeta o corpo de Cristo, já basta, irmão. Porque você vai ter consciência que tem muita gente querendo coisa séria com Deus. Mas porque você não quer coisa séria, muitas vezes você afeta o corpo. E eu não estou dizendo isso para você ir embora amanhã, não estou falando isso não, meu irmão. Eu estou falando que para você tem uma vida de honra, tem uma vida abençoada, tem um propósito para ser cumprido. Você pode acordar hoje. Aleluia! Aleluia! Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. Você estava no 11, agora há pouco vai para o 12. Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo. Ignomínia é desprezo. E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Então, meus irmãos, para você não morrer na fé, você precisa estar envolvido plenamente, envolvido profundamente com Jesus. Senão você só vai ver os outros terem mover, não vai sentir nada, e daqui a pouco você vai se desviar. E olha, irmãos, a regra é sempre assim, tá? Se você tem chamado para ser líder, você precisa ter isso. Eu tenho discipulado aqui os líderes na igreja, segundas-feiras. Eu disse uma coisa para eles, falei assim, você quer uma verdade que é fato. Quando tudo der certo, e você estiver na liderança, o louvor, digamos, o elogio não vai para você, vai ser disseminado com todo, porque todo mundo fez. Mas se der errado, já se prepara. Não depende nem de você por ter dado errado. Você fez o teu maior esforço para dar certo, mas por causa de um ou dois que fizeram a coisa displicente, negligente, vai dar errado, vai dar ruim todo o processo, porque depende de cada um, depende de todo mundo que está no processo. Aí vão culpar quem? O líder. O líder é sempre a bola da vez. Então eu já estou acostumado com isso. Então as pessoas saem da igreja e culpam o pastor. As pessoas têm uma briga um com o outro e culpam. As pessoas têm problema no casamento. Tamo junto. Ou é o pastor ou é o pastor, é a bola da vez. Meu irmão, eu não estou preocupado com isso não.
Eu já sirvo a Deus em tempo integral há 25 anos, completei esse ano, em março desse ano. Eu não tenho problema nenhum em apontarem para mim e dizer que eu sou culpado. O que importa é a minha consciência e meu coração. Estou dando minha vida. Agora, eu pergunto, como é que você analisa quem de fato é o responsável por fracasso? O tempo. Porque você vê realmente quem está dando fruto e fruto que permanece, e quem nunca deu fruto só tira o fruto dos outros, só está comendo o fruto dos outros. Essa árvore é marota, ela encosta na outra e come o fruto da outra. É uma anomalia. Então não é nem reino isso. Entende o que eu quero dizer? Então antes de você apontar para quem quer que seja, veja quem está aprofundado. Porque quem está aprofundado tem raiz. Amém? Tem raiz. Quem tem raiz vai gerar fruto. E os frutos, quanto mais profunda forem as raízes, o fruto é mais vistoso, mais bonito. Quanto mais velha é a árvore, parece que não, mas os frutos são mais bonitos, são mais frondosos e produz mais fruto ainda. Agora, quem não se aprofunda, só fica no raso, vai sempre ter que apontar para alguém. E por fim, receber o Espírito Santo. Porque o versículo 38 do capítulo 2 de Atos, está dizendo lá, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus, e recebei o poder do Espírito Santo. E aqui eu quero levar você para Romanos capítulo 8, para a gente encerrar aqui. Porque hoje eu passei do meu tempo aqui, mas por uma razão. E o Senhor é o dono do tempo, Ele vai poder fazer vocês restituir o tempo aqui. Porque eu não perdi tempo nenhum aqui, viu, irmãos? Eu não fiquei jogando conversa fora aqui. Não fiquei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Receber o Espírito Santo, que é a terceira maneira de você se ver livre desse desespero aí, desse vazio aí. As pessoas falam assim, puxa, pastor, eu estou tão vazio, eu me sinto tão vazio. Então você precisa se arrepender. Ah, me arrependi, então você precisa se aprofundar. Mas eu estou mergulhado, então você precisa receber o Espírito Santo. E aí a gente vai entender o que significa se receber. Romanos capítulo 8, versos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Agora vamos ler juntos, por favor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Receber é o mesmo que dar espaço, colocar para dentro, tornar essa pessoa que está do lado de fora agora intimamente ligada por dentro. Quando a gente normalmente pensa em receber o Espírito Santo, a gente está pensando num culto fervoroso, onde o Espírito Santo se manifesta com línguas, com revelação e tudo mais. Mas não se resume apenas a isso. Receber o Espírito Santo é permitir que o Espírito Santo guie você. Guie nas suas decisões, guie nos seus momentos difíceis, nos seus momentos cruciais, nos momentos em que você poderia até fazer sozinho, mas você sabe que Ele está lá para te ajudar. Então você fala assim, Espírito Santo me ajuda. Vou fazer uma coisa aqui lúdica para vocês entenderem. Quando eu e pastora Débora estávamos no altar, diante daquele pastor que celebrou a nossa cerimônia de aliança, ele disse assim,
Sérgio, você recebe como sua legítima esposa, Débora Bugi Prado. Débora Bugi, né? Depois que foi Prado. Ah, é verdade. Débora Bugi Prado. Aí o que acontece é que eu disse, eu recebo. Aí nós fomos para a festa. Eu fiz aquela festança maravilhosa. E aí no outro dia ela foi para a casa do pai dela, eu fui para a minha casa. Aí no outro dia eu voltei a minha vida de solteiro e ela voltou a vida de solteiro dela. O que acontece depois desse receber? Agora o segundo passo é a intimidade. É você abrir seu coração, é você se expor, é você dizer, eu sou isso. Você me aceita? Eu sou isso. Aí sabe o que ela dizia? O que vocês acham que ela dizia? Ela dizia, aceito. Mas precisa melhorar, né? Você está muito isso, muito aquilo. Então, essa é a nossa relação com o Espírito Santo, gente. Então vamos fazer cair por terra esse desperdício. Porque, sabe, a gente ficou meio pentecostal abobado. Achando que o Espírito Santo só se move quando tem roda, quando tem, sabe, reteté, essa coisa toda. Não, o Espírito Santo está se movendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Afinal de contas, você casou com Ele, você recebeu. Porque quem recebe, outra coisa, dá um peso de consciência dos mais brutais. Depois do casamento, você recebeu. Aí você não consegue mais sair de casa sem dar satisfação. É ou não é? Ó, marido, você está fazendo isso aí, você está errado, tá? Não pode fazer isso não. Ah, eu não consigo. Não, você tem que conseguir, em nome de Jesus. E as esposas a mesma coisa. Não tem mais esse negócio de, eu vou pôr uma senha com 10 dígitos para o meu marido não ver meu Facebook. Entende? Não tem mais essa coisa de obscuridade, não tem mais essa possibilidade. Não tem. Porque agora você é uma pessoa íntima. E com o Espírito Santo você não tem que esconder. Porque o Espírito Santo vai dizer sempre algo para te encorajar. Porque uma característica do Espírito Santo é encorajador. Você vai dizer assim, agora vamos para a vida real. Vamos para a vida real. Pastor, que bonitinho, né? Você pregou, falou com ênfase, mas e a realidade? A realidade é uma só. Você vai estar num mundo cheio de aflições, e hoje, talvez amanhã mesmo, você vai ter lá um de sabor. Aí isso vai tendencialmente voltar para a sua relação com Deus. Porque na sua cabeça, ainda que inconsciente, você vai dizer assim, Deus está faltando comigo. Poxa vida, Deus, dá uma resposta aí. Aja aí para mim, Senhor. Abre as portas, faz alguma coisa, faz um milagre, Senhor. Eu não posso viver nisso. Mas aí Deus não faz nada. Deus não te dá uma resposta clara, naquele primeiro momento. Mas isso não quer dizer que Ele está deixando de trabalhar por você. Então, nessa hora, é que você vai ter que ser guiado pelo Espírito. Você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus aqui? Você vai ter que ir para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Ele vai responder, gente. Ele vai responder. O que é que está acontecendo, Espírito Santo? Ele vai falar. Jovem, criança, adulto, pai, mãe. Ele vai responder. O papel dele é fundamental. Só que note, não confunda a voz da sua alma, da sua natureza, com a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai sempre te encorajar. Ele pode até te exortar, mas ele vai dizer assim, faça isso e a sua vida vai mudar. Faça isso e você vai ser bem-sucedido. Tome essa postura e você vai sair daqui outra. A sua alma vai dizer assim, tá vendo? Errou de novo. Você não presta mesmo. Para você não tem conserto não. Você é um cara de pau. Você está sempre pedindo perdão. Você não muda. E tudo porque você não quer. Só não muda porque você não quer. Você acha que Deus tem ganho com isso? Deus não tem ganho nenhum. Deus vai dizer para você, está errado. Mas eu sei como te ensinar a fazer o certo. Então, vai e não peques mais. Eu quero encerrar essa palavra contando uma história aqui. Foi uma história verídica, tá? Muitos não notam que deixar de priorizar o mover com o Espírito Santo também nos ativa para a realidade do céu. O Espírito Santo é encarregado de trazer para nós exatamente o que o céu quer promover na nossa vida quando nós estivermos lá. Tem para promover. Se você não tem contato com o Espírito Santo, você está perdendo um pouco do céu
ainda nessa terra. Você está deixando de viver o céu na terra, porque é Ele quem traz essa realidade. Então teve um casal que eram homens de Deus, era um casal, um homem e uma mulher de Deus. Eles estavam trabalhando para o Senhor na obra, um campo missionário, um tanto distante da igreja. E eles, por conta lá dos afazeres, demoraram para voltar, para retornar à igreja. E eles, quando saíram da igreja, todo mundo era amigo, todo mundo fazia festa, todo mundo tinha muito apreço por aquelas pessoas, por aqueles missionários. Aí quando eles retornaram e a igreja não fez festa, a igreja não foi no aeroporto buscá-los, não fez lá aquela recepção, não apresentou no domingo, e enfim, por uma razão que só Deus pode explicar. Aquele homem saiu daquele culto muito nervoso, muito decepcionado. Ele saiu totalmente no tutano, não foi nem na carne. Aí ele começou a resmungar com a mulher dele, ele falou assim: poxa, a gente labuta, a gente trabalha, a gente faz um monte de coisa para avanço do reino, e aí, quando a gente volta, a gente espera uma palavra de encorajamento, espera uma voz, uma oração de apoio, e o que a gente tem? A gente nem é lembrado, a gente volta para casa e nem é lembrado. E aí ele saiu, e a esposa dele, sabiamente, só ouvindo, não falando nada. Chegou em casa, passou alguns dias, aí teve a oportunidade de voltar para um culto novamente. Aí a esposa falou assim: vamos bem, vamos para a igreja, vamos lá. Não, eu tô magoado, eu tô ferido, eu fui destratado, eu fui deixado de lado, não me receberam com honra ali. Aí ela disse: então você me abençoa para ir? Eu respeito sua decisão, mas eu não vou deixar de ir. Eu gostaria de ir, você me abençoa? Sim, pode ir. Pode ir, e ora lá, ora por nós lá, porque a gente chega em casa e nem é recebido, nem é acolhido. E aí ela falou: pois bem, eu vou orar. Aí ela foi ao culto, passou o culto, glorificou a Deus e voltou para casa. Quando chegou em casa, a primeira pergunta que aquele homem fez, todo amargurado, todo ali, todo crítico, ele disse: e aí? Você orou lá? Ela falou assim: orei, graças a Deus, foi uma bênção. E o culto foi bom? Sim. E o que Deus falou para você lá? O que é que Deus falou para você? Aí ela, com muita exatidão e muita paciência, ela respondeu para o marido dela assim: ele falou para nós que a gente ainda não chegou em casa. O que eu quero dizer com isso? Que tudo isso que você está enfrentando aqui, aqui não é a tua casa. Se você continuar tentando fazer isso na força do teu braço, você vai sofrer o que essa terra tem para apresentar. Mas se você fechar numa amizade com o Espírito Santo, de uma maneira a cumprir isso que você ouviu aqui hoje, você está se preparando para ir para casa. E quando você chegar na casa, aí você vai ter o verdadeiro descanso. Amém? Fique em pé, vamos orar. Espírito Santo de Deus, quando eu ouvi a sua voz nesses dias, para pregar essa palavra, eu questionei. Eu disse para o Senhor: é um final de conferência, Senhor, e eu vou pregar essa palavra. E eu ouvi o Senhor dizendo: prega a minha palavra. Nesses dias eu perguntava ao Senhor: mas como é que esses irmãos vão me ouvir lá? E o Senhor disse: eles vão ouvir a minha palavra. E eu ainda insisti, dizendo para o Senhor: Senhor, mas não tem uma outra palavra, uma palavra de clamor, uma palavra que possa dar a eles um ânimo,
E eu ouvi a sua voz novamente dizendo: o que adiantará eles clamarem, eu oferecer a eles tudo o que eles clamarem, mas eles desperdiçarem tudo o que receberem. Então hoje, Espírito Santo, eu saio daqui com meu coração certo de que sua palavra foi pregada nesse lugar. Eu oro para que esse meu irmão, essa minha irmã entenda. Se ele estiver nessa situação, o que faremos? O que faremos, pastor? O que faremos, pastora? Que eles ouçam a sua voz hoje. Arrependam-se. Deixem a incredulidade. Deixe essa vida de conveniência. Abandona isso hoje. Esse pecado é cruel com o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos chorar diante do Senhor. Andar com Deus só por conveniência. Então quando eu preciso, eu sei que Ele tem, então eu vou a Ele. Agora quando eu estou abastado, eu já não dou mais a mesma atenção não. Porque afinal de contas eu não preciso mais. É justo isso? O Espírito Santo está perguntando a nós hoje. É justo isso? Tomemos um passo de nos aprofundarmos, não ficarmos mais às margens. Nós precisamos mergulhar. Nós precisamos de fato nos envolver com Jesus de tal forma que as pessoas vejam Ele em nós. Essa que é a nossa meta. É ser visto como Jesus na sociedade, irmãos. Não pelo lado da soberba, mas pelo que Ele mesmo disse. Eles vão ver a luz brilhar através de vocês e vão glorificar o meu Pai que está no céu. Jesus querido, Espírito Santo amado, eu te recebo mais. Eu te recebo um pouco mais. Por tantas vezes, meu coração se entristeceu com coisas, com circunstâncias, com atitudes. E eu tive a tendência de dizer, para mim chega. Mas todas as vezes que isso aconteceu, eu não te neguei a oportunidade de ir até o Senhor e dizer, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? E o Senhor sempre me encorajou. O Senhor sempre disse, ainda não é o fim. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Você não precisa do apoio das pessoas, você precisa do meu apoio. Não dependa do apoio das pessoas, dependa do meu. Do meu. E Jesus, para a glória do teu nome, o Senhor tem me erguido cada vez que eu tento, ou que a minha carne tenta voltar atrás. Tenta depender dos homens, tenta depender das circunstâncias, tenta depender de um estado de ânimo. O Senhor sempre ministra o meu coração. E eu quero crer que o Senhor está fazendo isso hoje na vida desse homem e dessa mulher que aqui vieram. Ou pelo menos ensinando eles. Faz a tua oração aí no teu lugar agora, meu irmão. Coloca a sua vida nesse altar. Fala com Ele. Fala com Ele. Eu vou repetir aquilo que eu disse desde o início. Ele não veio aqui hoje dessa forma para te condenar. Ele veio para te alertar. Ele veio para te alertar que daqui para frente, para alguns que se mantiverem nessa postura, as janelas do céu se fecham. Porque Ele está dizendo, chega, eu vou me respeitar. E que não sejamos eu e você, meu irmão. Aquele que tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Ele veio aqui para nos encorajar, para dizer, você que está aí fazendo, e está a ponto de desistir, porque você está olhando para o outro que está desistindo. Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? É comigo que você está fazendo, não é contra ninguém. É comigo.
Ouça a voz do Espírito Santo hoje. Jesus foi até o fim, Ele fez com excelência o que fez por você e por mim. Então, Espírito Santo, eu estou apresentando a igreja, estou apresentando a minha vida nas tuas mãos. Oh Espírito Santo, tu tens esse poder. O Senhor pode agir aqui no coração mais impenetrável, mas o Senhor pode fazer desse coração mole ainda mais receptivo à tua voz. Por isso, Pai Santo, eu quero encerrar esse culto na tua presença, te glorificando, te bendizendo, exaltando o teu santo nome por tudo que o Senhor fez. Quantas coisas bonitas o Senhor fez nesses dias por nós, Senhor. Quantas coisas tremendas o Senhor fez por nós. E nós não poderíamos nunca, nunca, nunca deixar isso passar em branco. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu quero enxergar dessa forma, Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Posso ser. Sua misericórdia é sem fim. Uma corça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Como alto. O alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Pai se compadece do filho, assim me ama.
afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Essa é a verdade do nosso coração, Senhor Jesus. Essa é a verdade do nosso coração, Espírito Santo. Eu quero orar pela tua igreja e pela minha vida também, pela minha casa. Nós todos precisamos de ti. Que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Que saiamos daqui debaixo deste alerta, debaixo desta palavra, para, Senhor, termos enfrentamento com o mundo, com as agruras, com as adversidades, de cabeça erguida para a vitória, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos família vencedora. Então, em nome de Jesus, nós queremos declarar que essa igreja nunca mais será a mesma, que os meus irmãos nunca mais serão os mesmos. Nós declaramos por fé, Senhor, como disse o teu filho ontem, há um ciclo novo se rompendo, uma fase nova para se romper, e nós estamos aqui ouvindo a tua voz, e recebemos o Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, recebam essa palavra, recebam essa unção, porque o Senhor tem coisa boa para fazer, e aqueles que estiverem atentos vão experimentar esse novo de Deus. Só os que estiverem atentos, só os que estiverem ligados. Está ouvindo aí, meu irmão, minha irmã? Só os que estiverem no Espírito recebam em nome de Jesus. Amém. Podem aplaudir ao Senhor.